o bagulho da Liberty. Nossa, 33 minutos. Caralho, mas 33 minutos é uma eternidade. Estamos na geração do TikTok. Aqui, editor-chefe do Mais Esportes, É, geração estamos TikTok, pô. online para mais uma entrevista super legal. Queria receber aqui o Samuel, CEO da Liberty. Fala, Samuel, como é que tá? Tudo certo aí? Fala, Butcher. Fala, pessoal. Tudo certo? Bem corrido, várias novidades. Ansioso para começar esse próximo split. Obrigado por ter a gente também nesse papo. Ah, sempre, cara. Legal. Obrigado por receber a gente. E, poxa, acho que a gente falou bastante sobre a evolução, né, da Liberty, não só como equipe, né, falando especificamente sobre o CBLOL, né, que é uma das lines. Então, a gente viu bastante essa história acontecendo durante o split, principalmente através do New Meta, né, numa questão de bastidores ali, né? Como é que você avalia, assim, esse primeiro split da organização em 2024? Porque, apesar de não ter passado... e eu participei da gravação do New Meta, né? Fui convidado, cara, e deu pra ver assim o quanto que mexeu essa crescida que a Liberty deu, né? Mesmo não tendo pego os playoffs, como é que você avalia assim internamente, até num quesito pessoal, assim, como foi o split da Liberty? Cara, no quesito pessoal, assim, né, pegando bem na parte emocional, a gente ali participando de uma competição, sendo pessoas competitivas, eu sou ex-atleta, eu tenho muito isso no meu core também, então é algo que frustra bastante, né? A gente está lá na competição, a gente quer o melhor resultado possível, a gente quer sempre dar um passo a mais, sempre estar disputando de igual para igual para todo mundo e brigando pelo título. Então, foi um baque, foi uma frustração que a gente teve e que a gente entende que faz parte do caminho, né? Isso na vida de um atleta, de uma organização, isso faz parte, mas com certeza dá uma frustração, sim, quando a gente não classifica depois de uma sequência tão grande de vitórias. Ainda assim, quando eu olho para o lado mais prático, mais racional, mais analítico do negócio, considerando o que a gente estava construindo como organização desde o início, desde 2018, e principalmente depois da mudança para essa nova Nota estrutura 2x? que a gente tem aqui hoje, foi um split Botar um sensacional e-mail, pode a ser? nível de conquistas que a gente obteve, tanto a nível de resultado, né, que a gente teve uma sequência lá muito boa de vitórias contra os times favoritos, contra o Loud, que foi campeão inclusive, então a gente teve desempenhos muito bons, com um time que era extremamente desacreditado, né, que todos os especialistas olhavam e falavam assim, não, esse time não vai fazer nada, não estão nem disputando e tudo mais. E que mostra muito que a gente conseguiu desenvolver durante o split, teve resultado, teve retorno, né, e não só resultado competitivo, mas sim de resultado de desenvolvimento de performance dos nossos jogadores, né, então olhando como organização e olhando com as coisas que a gente fez nesse split, em contraste com o que a gente fez nos splits anteriores, foi uma vitória gigantesca pra gente, né? A gente tomou uma decisão de ir para um caminho e a gente teve uma comprovação que esse caminho é o caminho certo, mas ainda está muito distante onde a gente quer chegar, que é numa constância de vitórias, com um método muito estruturado, mas que com certeza a gente deu grandes passos para esse caminho e teve essa confirmação que beleza, a gente está no caminho certo. Acho que a gente vai falar sobre umas novidades legais que a Liberty vai compartilhar, né, principalmente sobre uma questão de metodologia e treinamento, mas eu queria antes passar por uma questão que, né, eu acompanhei a entrada do Fluxo no CBLOL, né, por uma parte de bastidores, e naquela época, né, acho que uma das principais linhas narrativas que eu tomei para fazer o conteúdo foi seguir o Turtle, né, que atualmente é o head coach da Liberty. E eu entendo que tem toda essa questão da metodologia de trabalho da Liberty e de treinamento que a Liberty se propõe a fazer, e vocês têm o Turtle como profissional, vocês têm o Belzy como profissional, vocês têm uma comissão técnica, né, o Alox, então o quanto que quando vocês pensam em metodologia de treinamento, vocês estão fazendo uma mescla entre o que vocês pensam e o que a coaching staff individualmente pensa, o que o Turtle traz de experiência deles, como é que vocês fazem essa mescla e não, tipo, batem o martelo de não, é do nosso jeito e tem que se encaixar na nossa O Butcher metodologia. é bom, né, velho? Perfeito. Eu acho que é uma construção a várias mãos, né? Eu ia falar quatro, mas são muito mais do que quatro, né? Hoje, como que a gente, num contexto geral antes, né? Quando o Turtle veio pra cá, a gente teve algumas conversas, a gente teve a principal similaridade entre a gente e a conexão de valores foi uma insatisfação da maneira que as coisas são feitas, ou como as coisas são enxergadas no cenário. Então, montar um time campeão de curto prazo, pegar os melhores jogadores, contratar X jogadores para montar um elenco forte para disputar o título. E existia essa similaridade no pensamento de que, pô, não faz muito sentido como as coisas são feitas, né? A nível de organização. Não é só juntar 5 jogadores e dizer que eles são os melhores e aí depois a organização fala, pô, nós somos muito bons porque a gente montou 5 jogadores ali e eles ganharam o campeonato pra gente. A gente não entendia esse formato. Isso era algo incomum, não só com o Turtle, mas com toda a nossa comissão técnica. A gente tem essa insatisfação de como as coisas são feitas e por que elas são feitas dessa forma. Então esse foi o primeiro ponto de contato. A partir desse momento, quando a gente tem essa insatisfação, a gente sabe que tem coisas que precisam ser quebradas, né? Vários paradigmas que a gente tem ali do cenário, do ecossistema como um todo, que a gente precisa ir quebrando passo a passo. Tá um V5. Então, a gente conseguiu fazer algumas coisas dessa em sinergia, mas mais recentemente, a gente conseguiu impor, de certa forma, alguns valores muito claros da Liberty, desde a vinda do Turtle para cá, que foram as questões de saúde, performance, de como que isso impacta diretamente na performance do time. Que a pessoa fala muito, pô,
não é esporte físico, não tem como treinar desse jeito, não tem como treinar isso ou aquilo, mas no fim do dia o agente da modalidade, né, o agente que está tomando a decisão, é um ser humano, que tem diversos estudos e que existem diversas comprovações de como que aquele cara funciona, como o aprendizado dele funciona, como o corpo dele funciona. Então, essa metodologia da Liberty a gente conseguiu trazer muito. Mas também do nosso lado, um valor muito importante é a gente dar autonomia dentro de jogo para os treinadores. Então, a gente tem essa linha muito bem definida, né? Nunca a Liberty ou eu ou alguma pessoa da organização vai chegar e falar assim, cara, você tem que usar esses jogadores, esse draft aqui XYZ, você tem que jogar mais nesse formato. A gente tem uma visão que a gente quer como time, como a gente quer ver eles jogando, mas não necessariamente a parte tática, técnica dentro de jogo. Então tem essa separação inicial de onde estão os valores de cada um. Mas muitos se complementam. Porque o Turtle valoriza também muito o que a gente faz a nível de saúde e performance também, essa estrutura que a gente dá, esse suporte que a gente dá, então a gente colabora com ele para ele construir o que ele quer dentro do jogo. Então a gente basicamente faz tudo ao redor do jogo, né? Tudo que cerca o jogo sem ser a parte técnica em game, para que ele consiga lá dentro tirar o melhor dos jogadores, tirar a melhor performance deles, conseguir melhorar ele e toda a comissão técnica ao redor disso. Mas tudo isso hoje está sendo construído em conjunto. Então a metodologia que a gente está falando com a metodologia da Liberty é uma metodologia que tem valores muito fortes da Liberty, principalmente no conceito geral do que ela é, mas que ao mesmo tempo ela é totalmente construída não só pela Liberty como organização, ou por mim, ou por outras pessoas institucionais dentro da Liberty, mas sim com muito input da comissão técnica, dos jogadores, que a gente está observando aqui no dia a dia. O grande foco da Liberty nessa metodologia, o grande, digamos assim, o nosso grande mérito nela é o conceito geral que a gente está buscando fazer, o que a gente quer entregar e como que a gente vai dar um suporte e estruturar para que a gente consiga construir o melhor método possível e deixar isso nas mãos do Turtle, do Bells, do Galox, toda a comissão técnica, de tirar a melhor performance desse time na competição. E quando a gente fala assim de uma mudança de metodologia, acho que, né, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas desde meio que o ano passado, assim, com a iniciativa do Ignition Lab, a gente viu a Liberty não só posicionando a metodologia dela, mas também se posicionando no mercado, né? Qual que é o papel, vamos dizer assim, da Liberty no mercado do League of Legends, né? Na franquia do League of Legends, como uma organização que tem muito essa questão de, cara, imprimir uma metodologia, uma coaching staff que tem, né, um controle junto ali com a organização das ações que vocês vão ter e desse investimento nessa área do mercado que a gente não via muito acontecer, né? Da parte das organizações. Então, juntamente, né, com todo o trabalho do elenco, vocês já tiveram uma performance talvez até melhor do que o esperado, né? Segundo todo mundo falou. Então, como é que vocês avançam dessa metodologia para o próximo passo do que a Liberty quer fazer no segundo split? Qual que é a ideia? Qual que é essa metodologia de fato? Legal, acho que desde 2018, quando a gente fundou a Liberty, a ideia sempre foi trazer muitos conceitos da gestão esportiva tradicional, do esporte tradicional para dentro dos esportes. Dentro delas também a profissionalização disso como um todo, né? Como olhar uma equipe esportiva no geral. Mas a gente sempre esbarrou em diversas dificuldades, desde momento, desde estrutura, desde profissionais, que pela primeira vez, e aí vem desde esse final de 2023 ali com o Ignition Lab, foi quando a gente conseguiu olhar e enxergar que é possível a gente agora dar um passo além nessa quebra desses paradigmas que a gente já encontrava lá atrás, mas antes era muito difícil resolver, que são principalmente como estrutura-se uma comissão técnica dentro do time, como se forma jogadores, qual que é a relação de hierarquia dentro do time, os jogadores têm mais peso que a comissão técnica, como que se monta um time, o que é um time vencedor, como você vai evoluindo eles e principalmente como se treina, que esse é o principal fator para a gente, com o meu background esportivo, assim, olhando para dentro dos esportes, quando eu entrei, foi algo que me surpreendeu muito como que se treinava no League of Legends. E que com o passar do tempo foi ficando muito claro para mim que não era questão de um treinador, um jogador, uma equipe, era algo geral no cenário mesmo, que se treinava daquele formato. Que na minha concepção, como eu falei, não é algo que faz muito sentido a nível de desenvolvimento de longo prazo. Que é literalmente fazer screens sem muito planejamento do que você quer construir naquela screen, o que você quer alcançar. E mais difícil ainda é como você controla esse ambiente para que você consiga treinar de fato, né? Você está lá treinando com outro time que também tem seus interesses, que você está disputando contra ele numa competição, que na verdade é muito difícil você entender, beleza, o que eu preciso treinar? Como que eu vou treinar isso? Porque se eu estou querendo treinar X coisa e o meu adversário está querendo treinar Y e a gente não tem esse contato, não tem como acertar isso entre os dois times, fica muito difícil de fato você conseguir praticar isso, conseguir fazer isso melhor, conseguir dar um próximo passo. E eu até diria que tem uma questão que eu acho que as pessoas pensam um pouco, Samuel, que é a questão própria do jogo, sabe? Se você quer treinar bola parada em futebol, você coloca a bola no escanteio e cruza a bola. Se você quer, sei lá, sabe, treinar situação de 2 contra 2, você faz um 2 contra 2. Se você quiser testar mid-game, não tem como você pegar o modo sandbox do League of Legends, colocar ali, ó, 20 minutos, eles estão com 10 mil de hora de vantagem. Não tem como, né? Então é muito difícil na questão de jogo também, né? Isso foi sempre o principal ponto. Eu levantava exatamente esse ponto. Qual que a gente tá treinando? É early game. Porque a gente tá demorando. Tá falando sério, Cortez? Tá de boa, ele voltou. Vamos voltar aqui. Uma hora aqui, a gente fazer draft, entrar no servidor, jogar todo o jogo. Sim. E beleza, treinamos um early game isso num período de 1 hora. E aí por isso que o pessoal sempre fala, pô, tem que ficar treinando da 1 da tarde até as 9 horas da noite. Então sempre começa, queremos treinar VAR. Pô, mas não tem uma ferramenta sandbox. E aí sempre esbarrava nesse ponto que o LoL não dá ferramentas pra você treinar nesse formato diferente, isolado, em diversas situações. Sim. E de fato ele não dá as melhores ferramentas. Sim. Mas ele te dá ferramentas. É mais como você vai conseguir usar isso, como você vai tirar proveito disso, e como você vai criar uma estrutura que você consiga usar a ferramenta que é disponível para você e desenvolver alguma coisa que seja eficiente a nível de desenvolvimento e performance e que, obviamente, resulte no final de semana, nos jogos, um resultado positivo, né? Uma vitória, principalmente, né? Que é o que todo mundo quer no final do dia da competição. Então, o que acontece? A gente enxerga, sim, que tem diversos problemas nessa questão de você não conseguir isolar o jogo, principalmente por falta dessa ferramenta de sandbox que a gente observa em outras modalidades, como é o CS, como é o Valorant, que também não são muito bem utilizadas por esses times, mas que tem uma ferramenta muito melhor, digamos assim, mas porque ainda falta, né? De fato, muito conhecimento sobre como estruturar treinos dentro do cenário de um time de League of Legends ou do time de esportes geral. Isso é muito óbvio o motivo, né? Um cenário extremamente recente, a gente está falando de 10, 15 anos, não chega a tudo isso, onde os treinadores estão agora sendo jogadores, em grande maioria, 1.5, sendo que são por isso tá jogadores que rápido. nunca tiveram É que é um vídeo longo.
jogadores que tinham um conhecimento maior sobre uma periodização de treino, sobre o conceito de carga, como utilizar isso melhor. Então, de fato, a gente nunca teve um desenvolvimento de comissão técnica que fosse capaz de estruturar um método de treinamento muito mais eficaz e que fosse relevante. Então, a gente está... eu não sei quanto tempo existe o cenário de LoL exatamente hoje, já me fugiu o número, a gente sempre falava 10 anos, mas com certeza é algo em torno disso, treinando exatamente do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. E aí vão dizer, pô, mas é o jeito que dá, é o jeito que todo mundo faz. Beleza, tá dando resultado? Vamos falar de evolução de desempenho. Não tá dando resultado. Então, assim, é muito nítido. E aí vem muito essa questão dessa barreira de, pô, mas time X, que foi campeão, faz assim. Legal, não significa que funciona ainda desse formato, ou significa que vai funcionar desse jeito para todo mundo. Às vezes funciona para eles desse formato aqui, porque envolve 5 jogadores com um estilo diferente, eles conseguem se ajeitar nesse formato e conseguem desempenhar bem. São jogadores que já têm mais conhecimento, ou tem algo de especial ali dentro. Mas só replicar isso vai fazer você ter o mesmo resultado? A grande prova disso é que não, porque a gente treina exatamente, às vezes até mais a nível de carga do que a galera da Coreia, em outros servidores, mas aí sempre entra nesse ponto que eles têm melhores jogadores lá, mas como que eles se tornaram melhores jogadores lá? É uma cultura diferente, são pessoas diferentes, tem um ambiente completamente diferente, então não dá só para tentar replicar as coisas que eles fazem. Da mesma forma que a gente não consegue olhar para o esporte tradicional e replicar exatamente como um time de futebol, por exemplo, como um time de qualquer outro esporte treina, porque são coisas diferentes. Mas o importante é entender qual que é o conceito desse treino, que é essa questão de vamos melhorar, vamos diluir o jogo em fases, em etapas, como toda modalidade faz, e como que a gente treina cada uma dessas etapas e como que a gente junta tudo isso dentro de um time para ele performar bem. Então esse fica o principal desafio. E aí que entra o que a gente quer dar como próximo passo. É fazer os treinamentos de maneira mais eficiente, melhorada, utilizando melhor a ferramenta que a gente tem, tendo mais controle sobre esse e dando um resultado positivo. Por isso que a gente vai optar nesse split por treinar só internamente. Então a gente vai fugir completamente do modelo de sprints, que era algo que a gente já estava evitando no primeiro split, então a gente treinou muito menos sprints do que nos splits anteriores e do que os outros times. A gente tinha um dia na semana dos 4 que são possíveis de treino, que a gente não scrimava com nenhum outro time já, então terça-feira nossa era livre, a gente treinava quarta, quinta e sexta, e muitas vezes a gente não treinava os 2 blocos. Então a gente já foi para um caminho, e não é que a gente ficava sentado descansando, a gente fazia outras atividades ali dentro de treinamento. E agora a gente sentiu que é possível, dentro do nosso contexto, fazer treinamentos que a gente não fique dependente de outras organizações para realizar os nossos treinos. Como você até citou, né, vamos citar o exemplo do futebol, a gente tem 11 atletas titulares e a gente tem geralmente elencos que, né, vão ali. Cara, a ideia ela faz sentido. De uma perspectiva esportiva, faz sentido. O problema é o seguinte, o LoL, diferente de outros esportes, as coisas são muito, como se diz, tu não consegue dividir em fases de jogo, porque tudo é muito correlacionado no LoL. Então, por exemplo, vamos treinar, sei lá. Vou pegar algo, por exemplo, algo simples, muitos times hoje já treinam. Por exemplo, luta no Dragon. Tu consegue saber mais ou menos como. Consegue treinar tanto luta no Dragon e mais ou menos conversar as maneiras que tu consegue lutar, porque é algo fácil de se repetir nos jogos, certo? Então, se a gente for ver, por exemplo, o melhor time do mundo, a Gen.G, que é o MSI, claramente tu vê que as lutas do Dragon deles são extremamente ensaiadas. Se tu pegar, por exemplo, o Chove de Yone, toda a luta do dragão, o Yone, eles chegam antes, o Chove fica batendo no dragão, aí ele estaca 2 furacão, dá um E, tenta fazer um pique e volta, estaca 2 furacão, dá um E. Então tu vê que, tipo, é bem setado como eles lutam Dragon. Eles sabem exatamente o que eles querem, eles sabem qual é engage, eles sabem qual skill eles vão gastar, por qual skill. Mas aí tu pega, por exemplo, vamos treinar ficar tempo na frente no mid game. Tá, como? Como que eu vou replicar essa situação? Segundo, como eu posso saber jogar tempo na frente, mas se eu não sei reconhecer que eu tô tempo na frente, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou reconhecer sentado em jogo? Se existem infinitas possibilidades de tempo na frente, um jogo meu top laner deu recal antes, outro jogo meu top laner deu recal depois, esse jogo meu suporte morreu, ele veio com ward atrasada, esse jogo meu AD precisa dar B pra item, e como é que eu lido com esse tipo de variável dentro de jogo? E aí entra pra mim, na verdade, porque se vocês pegarem o futebol, o futebol, se eu não me engano, quem inventou a periodização, quem trouxe foi o Mourinho até, não foi? Que ele inventou a parte as fases de jogo do futebol, que é ataque, defesa, transição defensiva, transição ofensiva. E é muito intuitivo essas 4 fases. Tu sabe, tu pode pegar um momento do futebol qualquer e saber exatamente onde tu tá, qual fase do jogo tu tá. O LoL é um pouco mais difícil, porque o que eu falo pra vocês, a bola do LoL ela é invisível, ela não existe. Então tu não consegue se guiar por algo tão empírico como é as fases do futebol.
E aí fica difícil treinar, fica difícil separar essas fases. E aí todas as coisas não são todas as coisas são correlacionadas. Então, se o meu top laner às vezes tem um item a mais que o cara, como eu jogo é diferente de se o meu mid tem um item a mais que o cara. E aí tu pode chegar numa maneira bem básica de se jogar, se tu for fazer assim. E aí, pra mim, vem um maior problema ainda, que é, por exemplo, tá, eles estão treinando entre eles. E aí, mano, sei lá, a PEN inventou o pique do Shogar suporte. E, mano, o Shogar suporte tá aterrorizando as screens. Tá muito forte. E aí todo mundo aprendeu com a PEN. Todo mundo aprendeu com a PEN que jogar suporte é muito forte. E aí tá todo mundo jogando de jogar suporte. Aí chega a Liberty, felizona no CBLOL, toma first pick jogar suporte. Aí eles, mano, que porra é essa? E jogam o jogo, tomam na cara. Putz, caramba, isso aqui tá forte. E aí, na segunda MD3, né, eles jogam 2 jogos por semana. Aí no segundo jogo da semana, eles deixaram passar a LeBlanc, que todos os times estão amando LeBlanc, ela tá carregando todos os jogos. Aí eles tomam a LeBlanc, eles nem sabiam que a LeBlanc tinha voltado. Quantos sustos desses eles não vão tomar? Como eles vão descobrir o que funciona e o que não funciona? Treinando contra o Academy? Pô, não dá pra saber, velho, com todo respeito. É impossível saber. Eles vão tomar muito susto, eles vão tomar susto em draft, vão ter lanes que eles nunca vão aprender a jogar da maneira correta, porque eles não jogam contra o Tita e o Curi, eles jogam contra o Brence e o Frost, eles não jogam contra o Root e o Redbert, e aí eles acham que, essa bot lane aqui joga assim. Nos nossos treinos estão dando certo. Joga lá, toma pau. Eles podem assustar, mas tu concorda comigo que é muito mais fácil os outros 9 times assustarem ele do que eles assustarem os outros 9 times? O que eles vão conseguir descobrir entre eles? Eles vão testar entre eles lá que... Mano, sei lá, cara. Garen mid tá muito forte. Eles estão achando roubado. E tá ganhando todas as screens internas lá. Quando eles jogam interno, ganha tudo. E aí, chega no camp, pega um Garen mid. Mano, não funciona contra nenhum time. Então, pra mim, não ter screen vai dar errado. Vai dar errado. Eu posso afirmar pra vocês, por A mais B, que vai dar errado, tá? Agora, eu acho que tudo que eles estão planejando fazer é ruim? Não. Eu acho que o que eles estão fazendo vai ser uma experiência muito valiosa pra aprender coisas que funcionam e que deram certo e que eles podem melhorar. Só que pra mim, a versão final disso que eles querem fazer é com screen. A versão final é fazendo o que eles querem fazer, mais screen. Por exemplo, no Valorant, tu consegue, até no próprio CS, tu consegue fazer muita coisa fora do server. E tu passa muito tempo fora do server. Às vezes fazendo tático, treinando execução e tal. E às vezes tu passa mais tempo no servidor fazendo tático do que treinando alguns dias. Então dá pra fazer isso. Agora, tem que ter screen. Porque, infelizmente, tu precisa colocar à prova as coisas. Porque, mano, é tipo... É muita variável. É muita variável. E muda a cada 2 semanas. Tipo, não tem o que fazer. Tu só ganha vivência. O LoL é um jogo de vivência, velho. Tu tem que viver as situações pra entender elas e pra saber jogar. Pra aprender a se adaptar. Eu acho que o método de só screen igual um idiota não é bom. Mas eu acho que também não ter screen não é bom. Pra mim é o meio termo. Entre 25, 30, 35 atletas dá pra formar quase 3 times, né, de futebol. E aí você tem todas as situações de coletivos, né, treino-jogo, essas coisas. Mas geralmente os treinos são mais focados internamente mesmo, né, onde consegue modular o adversário e coisas assim. Quando a gente vê num ecossistema de League of Legends, 5 contra 5, geralmente a gente tem esse elenco Academy, elenco CBLOL. A possibilidade, por esse regime de treinamento interno, de abrir, inclusive, mais vagas para jogadores na Liberty? Total, isso é algo que a gente já vem conversando há muito tempo. No futebol é muito utilizado, como você falou, esse sistema de 3 grupos. Sim. Tem o G1, o G2 e o G3. E isso vai girando muito conforme competições, como que time vai viajar para determinada competição, que time vai ficar em repouso, esse jogador está muito cansado e coisa do tipo. Então, isso no futebol acontece. Nos esportes ainda é um pouco diferente, porque o calendário é sempre o mesmo, a rotina é a mesma, então acaba que não existe tanta essa necessidade de uma rotação nos 5 jogadores principais. Mas agora, pros treinamentos, de fato, sim, tem mais jogadores que expõem a situações diferentes, de estilos diferentes de jogadores, e você consegue ter uma formação. Por exemplo... Pensei agora. Ele falou que eles não estavam scrimando muito no primeiro split. Tanto. Então, quer dizer que eles não estavam esperando a bot lane deles tomar aquele tipo de dive e serem expostos. E o jungle deles também não sabia defender aquilo. Claramente, eles não sabiam jogar em volta daquela falta de pressão bot. Então, você tá me falando... E, mano, foi coisa de 3 semanas seguidas eles tomando isso.
Então tá me dizendo que eles não conseguiram se adaptar, porque o negócio é, tipo, tu consertar e se perder por outros motivos. Mano, eles perderam pelos mesmos 3 semanas. Faltou scrimar? Não scrimaram contra times bons que iam abusar deles? Qual foi o problema? Formação ainda maior e desenvolvimento ainda maior desses jogadores. Hoje, como a gente fez essa mudança do Split 1 para o Split 2 de formato, a gente não conseguiu estruturar algo e hoje a gente não teria capacidade de fazer algo bem feito com 15 jogadores. Mas com certeza é algo que a gente está observando, que faz muito sentido a gente ter um elenco maior, que a gente consiga ter mais diversidade de treinamentos e mais opções do que fazer dentro desses treinamentos. Mas é um passo com certeza para desenvolvimento e evolução desse nosso método. Você acredita que esse modelo de treinamento ele é mais focado em realmente melhoras de aspectos que a equipe sente que precisa desenvolver, ou também é uma questão de modular os adversários? Porque daí também a gente fica nessa questão de, o robô joga, vamos dizer assim, de uma maneira totalmente maluca no top. Cara, o SKB consegue modular isso? Ou não é isso que a gente quer? A gente quer treinar situações específicas, entendeu? Como é que funciona esse treinamento? Então, pode ser. Quando a gente abre para esse caminho que a gente tem de treinar internamente, existem N variáveis que a gente pode trabalhar. Uma delas pode ser, a gente quer imprimir o nosso estilo de jogo, melhorar cada vez mais o nosso estilo de jogo para impor ele no final de semana. Eventualmente, a gente quer fazer um ajuste pequeno contra uma champion pool de um jogador específico, ou um estilo de jogo de um jogador específico. Então, a gente pode buscar modular isso dentro do treinamento. É uma opção, sem dúvida. Lógico que é muito difícil você falar, você joga exatamente igual o robô, joga igual o Bin, joga igual outro jogador de alto nível. Mas você consegue notar champion pools específicas, consegue estilos de jogo que ele pode fazer ações ali dentro. Isso é positivo, sim. E aí, um grande contraponto que a gente enxergava aqui era, mas o SKB nunca vai imprimir, no primeiro momento, o estilo de jogo do robô 100%. Mas quando a gente está falando que a gente vai jogar contra o caso do robô, dando exemplo, na Loud no final de semana, naquela semana a gente não vai se preparar contra o Loud, a gente não vai treinar contra a Loud. E o cara que vai estar jogando lá não vai estar buscando imprimir o estilo de jogo do robô, ele vai estar jogando dele, porque eles querem imprimir o jogo dele. Então, ficaria ainda mais distante do controle. Então, o que a gente enxerga que a gente está fazendo, se a gente vai para um caminho de modulação, a gente está ficando mais próximo da realidade do que seria numa aleatoriedade geral, fora do nosso controle, de treinar com um time X que não tem nada a ver com isso, que também não vai conseguir trazer o estilo de jogo do robô nesse cenário. Então, é uma opção, essa questão de modular, mas não é como se a gente fosse toda semana se preparar para modular o adversário, e sim a gente vai treinando para desenvolver o nosso jogo e fazer pequenas adaptações ali dentro para desempenhar melhor no final de semana. Perfeito. E aí, né, voltando um pouquinho mais à pergunta que eu queria fazer sobre essa mudança da Liberty, né? A gente analisando a performance da Liberty nos últimos CBLOL, né? Desde que transformou-se em Liberty, a gente teve o 5º lugar, né, nos playoff, no CBLOL, o primeiro split de 2022, como o melhor da equipe. A gente teve o 7º lugar logo no segundo split de 2022 e agora, né, empatando com esse split, um ano depois, o primeiro split de 2024. E aí, vamos dizer assim, na melhor atuação que vocês tiveram em 3 splits, em 4 splits, vocês fazem essa mudança muito grande. É um risco para uma equipe que ainda tá tentando buscar o seu norte, né, atingir os playoffs, conseguir posições melhores, mudar de uma forma tão brusca assim, no período onde geralmente a gente vê poucas mudanças, né? Que é do primeiro pro segundo split. Geralmente isso acontece, né, de uma forma maior ali 3, 4 meses, né? Que é a pré-temporada pro primeiro split do ano seguinte. Cara, olhando para resultado competitivo, sem dúvida é um risco enorme. A gente tá falando de uma construção que a gente tá fazendo, de montar um time, desenvolver esses jogadores para ter um resultado melhor e constantemente progressão, é um risco de fato. O grande ponto é, não vai ser essa métrica exatamente que a gente vai estar procurando no resultado competitivo. O que ficou muito claro pra gente é que não adianta a gente fazer mais do mesmo e esperar um resultado diferente, constantemente. Então, assim, pra gente faz muito mais sentido arriscar pra um caminho que a gente quer chegar lá no fundo e fazer adaptações e melhorando as performances para chegar nessa linha final que a gente quer e o quanto antes. O nosso ponto é a gente, entre aspas, arriscar, mas é tomar uma decisão rápido, ver o resultado dela o mais rápido possível, analisar isso e adaptar ela para ir cada vez melhorando o quanto antes. Porque senão a gente acaba ficando muito moroso. Se a gente tivesse medo de arriscar e medo de, se der errado o resultado competitivo, se a gente ficar em oitavo, se a gente ficar em nono, esse é o de menos pra gente. Lógico que não quer dizer que a gente está entrando sem ligar com o resultado. Muito pelo contrário. A gente quer esse split para dar um passo a mais, classificar para os playoffs e depois que tiver os playoffs a gente vai disputar todo o jogo até chegar ao fim para ser campeão. E mais longe que a gente conseguir. Isso vai ser uma luta com certeza. Mas o que a gente não pode ser é medroso de arriscar dentro dos valores que a gente quer construir dentro da organização e dentro do cenário. Então, se a gente acredita que esse é o caminho certo, não vamos ser medroso de ir para esse caminho, porque a gente pode ficar um split abaixo, pode ficar em 7º lugar de novo, pode ficar em 8º lugar por causa disso. O que vai ser a nossa métrica de resultado é se a gente consegue manter essa constante de evolução, treinando nesse formato completamente diferente, e ainda assim conseguir melhorando o nosso jogo, e com certeza isso vira consequência e acaba virando resultado competitivo. Porque se a gente vai melhorando o nosso nível competitivo e ainda não estiver ganhando e traduzindo isso em resultado no final de semana, ou os outros times estão evoluindo muito mais rápido, e aí quer dizer que ali tá tendo alguma coisa diferente que a gente vai precisar ajustar no nosso, ou a gente não tá fazendo de maneira eficiente esses nossos treinamentos. Então, o grande ponto a gente é um risco, mas que não faria sentido a gente não arriscar. É um risco muito bem calculado no sentido de que faz sentido para onde a gente quer chegar no resultado final. E a gente pode meio que ter como uma afirmação da Liberty que não é um plano só para esse split e se não funcionar, vamos lá. Não, pelo contrário. E isso é uma preocupação muito forte que a gente tem aqui. A gente vai virar essa chave, A gente vai voltar atrás? Só se, única e exclusivamente, a gente olhar e falar assim, o que a gente está fazendo é completamente errado. Que isso daqui não faz sentido nenhum. O que eu acho extremamente difícil. Porque quando a gente compara literalmente o que a gente fazia antes e o que a gente vai fazer agora, se a gente tiver um resultado pior do que a gente teve, e a nível de performance mesmo, não só resultado competitivo, eu acho que é muito mais sobre a gente entender o que a gente tem que fazer diferente dentro desse método do que voltar para o antigo. Porque a gente sabe que aquele antigo é ruim. Todo mundo, se você parar para perguntar para todos os jogadores, eu duvido muito, mais do que 10%, e se eu vou falar mais do que 1%, vai falar assim, não, o jeito que você treina hoje no Brasil é muito bom. Eu acho isso praticamente impossível, porque é ruim. A gente não tem controle sobre os adversários, os horários são horríveis. Então, agora teve uma nova mudança que foi sugerida, pedido dos times para os treinos, ao invés de começar uma da tarde, começar as 2. Eu estava dando graças a Deus aqui internamente que a gente não precisar mais se preocupar com relação a isso. A gente precisa treinar internamente e não depender desses horários que não fazem sentido dentro do que a gente está querendo construir como um time. Então, a gente fala de horários ruins, pouco controle sobre o que a gente consegue. Mas os treinos estão começando às 2, daqui a pouco, 5 da tarde, começa a treinar, pô.
no treino testar, exposição constante do seu estilo de jogo para os outros times. Lógico que você tem exposição reversa, tudo bem, mas isso acaba, se você consegue não se expor e ainda assim continuar desenvolvendo, isso é uma vantagem competitiva muito grande para você. No meta, vocês inclusive falaram, o time inclusive falou no último episódio, né? Talvez acho que ficou muito claro como a gente jogava e aí complicou. E foi um ponto de atenção que a gente estava olhando aqui internamente, falar assim, pô, a gente ganhou 7 jogos seguidos. Só que quando a gente estava na segunda semana, no quarto jogo seguido, a gente estava treinando contra os times que a gente jogava nos últimos 3 jogos. Então a gente estava treinando contra a Red, a gente estava treinando contra a Luz, a gente estava treinando contra a Fluxo. Com que estilo de jogo? Com o mesmo estilo de jogo que a gente estava jogando no campeonato e funcionando. Então a gente deu 1, 2 semanas inteiras de treinos para eles, de como, aqui ó, tá aqui, a gente joga assim, como vocês ganham da gente? E vai, como vocês ganham da gente? Como vocês ganham da gente? E a gente não conseguia mudar isso nesse sentido de, pô, vamos jogar diferente nesse cenário treinando contra esses times. Então, porque a gente estava querendo praticar para ganhar aquele final de semana. E era o ideal pra gente, não era ganhar desses times naquele momento do treino, era melhorar nosso estilo de jogo pra gente conseguir utilizar aquele estilo de jogo pra ganhar. Só que daí a gente deu 3, 4 semanas de treino constante dos outros times ganharem contra a gente. Então, assim, não faz muito sentido assim esse modelo. E como uma última pergunta, vou tentar colocar em palavras, abre aspas, diretas, duras, né? Mas no final das contas, se a Liberty falhar, muitas vezes quem vai ser cobrado vão ser os jogadores. Né? Então, eu fico muito pensando num sistema onde, tipo, cara, a Liberty não funciona, ela é pressionada e os jogadores acabam sendo pressionados. Porque, assim, a maioria das pessoas que acompanham o CBLOL, eles não vão prestar atenção no sistema, na metodologia de treinamento de vocês. Eles vão analisar a partida, o resultado, as opiniões, né, dos co-streamers, da galera do cenário, da imprensa e tudo mais. E se não estiver funcionando, a galera vai querer, sei lá, pedir a cabeça do Micão, pedir a cabeça do piloto, entendeu? E às vezes vocês ainda estão encontrando o chão de vocês na metodologia nova que vocês estão testando. Então, os jogadores estão blindados de uma potencial mudança no meio desses novos testes de metodologia? Então, a universidade da comunidade eu concordo 100%. Isso pode sim respingar neles como cobrança, né? E é por isso que a gente está fazendo o máximo possível para trazer essa comunicação de que é um caminho que a gente está fazendo como um todo, como organização. E que a cobrança sobre se esse método funcionar ou não tem que ficar única e exclusivamente na organização. Porque o que a gente construiu junto com eles foi uma relação de confiança mútua de que a gente não está fazendo coisa só, putz, vamos fazer porque eu acho que é melhor e acabou. Tudo isso a gente vem construindo com auxílio de profissionais externos, a gente está com a consultoria de um doutor de ciência do esporte, a gente tem toda a nossa equipe de saúde e performance trabalhando em conjunto com isso, a gente vem aplicando testes com eles nas semanas que eles estão sentindo resultados, a gente está questionando o feedback deles constantemente, o que eles estão achando sobre esse novo método, se eles estão conseguindo evoluir. Então a gente construiu algo junto, uma relação de confiança muito forte, de que tudo que a gente vem fazendo é para a melhor performance possível deles. E eles são muito confiantes nisso também. Lógico que a partir do momento que a gente começa a entrar para uma competição e resultados eventualmente não chegando, a gente vai ter que lidar com certeza com essa pressão, com o emocional, com como eles vão estar lidando com isso. Porque entra muito nessa pergunta que a gente vai estar olhando sempre, e a gente tem que fazer. Se o resultado não chegar, qual que é o problema? É foda que, tipo, não tem como eles entenderem as lanes, as matchups bem o suficiente, velho. Não tem como, velho. Tipo, não é replicável. Tu não sabe como tu vai jogar uma lane se tu nunca jogou contra aquele cara. Ou se tu nunca jogou aquela lane antes. Ou se tu jogou, foi só contra uma pessoa. Não sei, velho. Eu acho que acaba que em termos de lane, de individual, acho que é muito cobrado isso. Eu acho que o que mais pesa é o individual. O problema é o método, de fato. O problema, às vezes, é a nossa performance individual, é o nosso erro coletivo, é a gestão do método em si, porque às vezes o método não é o problema, às vezes é o que a gente colocou dentro desse método. Então, o que a gente está fazendo o máximo possível é dar essa cara de mostrar que isso aqui é uma decisão da Liberty, a gente está fazendo com esse objetivo, com esse fim, só que a gente está construindo em paralelo com eles. E aí, lógico, também aqui dentro a gente tem diversas iniciativas internas para preparar eles para isso, preparar para o que pode acontecer. E eles enxergarem isso não como uma oportunidade, um medo de, tipo, se der errado eu vou sofrer, porque não vai ter essa cobrança aqui do nosso lado de, pô, o resultado tem que sair agora, você precisa ganhar esse final de semana, mas sim uma cobrança sobre a execução desse método bem feito, mas sim, então, não entrar com medo, mas sim entrar como animados com a oportunidade de mudar o jogo completamente. A gente tem uma oportunidade gigantesca aqui, eu tenho certeza que eles estão muito animados com isso também, de provar que é possível fazer diferente. E você fazer parte de uma construção dessa, porque como eu falei, não é mérito único exclusivo da Liberty. A gente está fazendo isso como um grupo de pessoas, né? A organização está dando toda a estrutura, está fazendo o máximo possível para que isso seja possível aqui dentro de ser realizado, mas eles estão contribuindo para esse processo, eles estão se dedicando, eles estão fazendo tudo que a gente pede para eles fazerem, a comissão técnica está se dedicando extremamente para fazer isso funcionar. Então, assim, é um trabalho muito em conjunto. Então, a gente está muito unido, fechado nisso, e eles têm essa confiança de que não vai ser a gente que vai chegar no final de semana 02 e falar assim, pô, vocês estão muito ruins, vocês fizeram errado isso daqui, ou a culpa é de vocês. Pelo contrário, eles têm essa confiança de que a gente está fazendo parte desse processo. Isso é o que eu mais gosto da Liberty em comparação com outras equipes. Assim, eu não estou nem falando de alguma específica, mas que eu enxergo muito essa questão de equipe patrocinadora, onde os times vêm, contratam 5 jogadores, deixam eles lá e falam assim, pô, joguem aí pela gente, ganhem aí pela gente. Vai ter uma outra pessoa da organização facilitando o processo. Tá falando que ele descobriu um método melhor? Não. Ele não descobriu. Ele acha só que o método de treino do LoL hoje não é o mais efetivo e ele quer procurar outras alternativas para fazer o treino ser melhor. Para eles, mas a responsabilidade do resultado é deles. E aqui a responsabilidade do resultado deles eles têm 40%, vamos colocar assim, porque eles estão clicando lá no final do dia. Mas todo o resto é uma responsabilidade conjunta. Se a gente ganha junto, se a gente perde junto, se a gente falhar em alguma coisa, a gente falhou juntos como um todo. Então a gente faz muito parte desse processo. E isso que me dá tanto prazer de continuar participando do LoL, de continuar inovando, buscando coisas novas para ter o melhor desempenho possível. Porque é algo que a gente está construindo como um todo. A gente não está fazendo papel de coadjuvante só imprimindo a nossa marca no peito deles, e sim construindo essa competitividade em conjunto. Maravilha, Samuel. Acho que é super esclarecido. Tem algum nome a metodologia? A gente vai de método Liberty, né? Não tem uma nomenclatura muito clara ainda, mas eventualmente a gente transforma isso numa marca registrada aí e começa a exportar para o mundo se bem. Boa. E alguma última mensagem aí para a comunidade, para os torcedores da Liberty? Cara, especificamente para torcedores, para a comunidade que acompanha, torce pela gente, eu acho que é muito importante reforçar que a gente não está
saindo de um método extremamente bom, positivo e arriscando algo totalmente do zero. A gente está saindo de um ambiente que é comum, que é utilizado por todos, mas que tem diversos problemas, e vou reforçar eles. Falta de controle sobre o treino, falta de comprometimento com relação a outros times, a gente não sabe o que os outros times vão fazer, como eles estão, se eles estão se esforçando naquele dia, se eles não estão. Isso cria diversas ilusões, então a gente vai jogar contra a Loud no treino. Pô, a gente ganhou deles no treino. Isso significa que nosso time tá bom, tá preparado, nossa estratégia funciona? Não necessariamente, porque a gente não sabe se lá eles estão testando, se eles estão tiltados, se eles estão jogando de qualquer jeito. Então, cria diversas ilusões que às vezes a gente toma decisões erradas porque a gente se prende nessas ilusões que o treino fornece pra gente. Então a gente tá buscando novas formas de treinar e ser mais eficiente. Pode ser que a gente não acerte 100%, a gente tá muito confiante que a gente tá num caminho muito bom, que a gente tá confiante a ponto de falar assim, a gente vai fazer esse split nesse formato e vai buscar melhorar ele. Mas com certeza, isso me anima muito que a gente vai ter que aprimorar ele constantemente. Então, é muito, de novo, sobre reforçar qual que é o papel da Liberty aqui dentro. A gente realmente quer mudar o jogo, a gente quer inovar, a gente quer melhorar o cenário do ecossistema brasileiro, a gente quer trazer mais resultado, não só aqui no Brasil, não só pra gente, mas pro cenário como um todo, e especialmente a gente conseguir levar lá pra fora isso também, exportar essa alta performance, esse desenvolvimento de longo prazo. Então, confiar muito nesse processo, confiar que a gente tá fazendo isso muito embasado e totalmente de maneira humilde, não é que a gente tá fazendo algo muito melhor que os outros e os outros são horríveis por causa disso, muito pelo contrário, a gente respeita muito tudo que foi construído até agora, mas a gente precisa quebrar alguns paradigmas pra tentar construir algo novo, com muito respeito e com humildade, que, pô, se a gente vê que alguma coisa não tá certo, a gente vai ser o primeiro a falar assim, pô, vamos dar uma requadra isso aqui, vamos fazer isso. Mas ainda assim, não desistindo dessa mudança que a gente precisa ser muito produtiva, não só para a organização como um todo, mas para todo o ecossistema de esportes, para o CBLOL e para o mundo todo. Eu acho que quando a gente conseguir construir algo bem feito, que entregue resultado muito prático, a gente tem essa construção de case, eu acho que isso vai ser referência mundialmente, a gente está muito animado com essa possibilidade. Com certeza vai ser um novo meta e teremos mais a sequência disso também no New Meta, espero, né? Com certeza, agora a gente quer trazer mais detalhes no New Meta, contar com a sua participação de novo para trazer aquele ponto direto. Mano, basicamente, se tu parar pra ver, a staff da G2 estava falando... a staff da G2 estava falando um pouco que eles estavam tentando mudar algumas tendências de treino. Tendências não, né? Algumas práticas de treinos antigas. Eles mesmos falando ajuda de psicólogo, de não sei mais o que, de não sei mais o que. Então tem bastante... Tem times bons também tentando mudar. A G2 é o primeiro e, querendo ou não, eles tiveram um bom resultado na MSI. Pô, eles podiam ter chegado muito longe, então... A Coreia já tem metodologias de ponta e a gente não abraça? Como assim? A gente tá 10 anos tentando copiar a Coreia, Blake. 10 anos a gente quer saber como a Coreia faz pra fazer igual. Não deu certo. Não adianta. Não é pra nós isso. Eu acho justo tentar mudar. Como eu falei, eu acho que exatamente o que eles estão fazendo é o melhor, não, mas eu acho que é em direção pra um caminho que dá pra melhorar o que a gente faz. Mas vamos ver pra frente. Vamos ver como tá os mono lá.